Olá, você que está aí me acompanhando no meu canal no YouTube. Estou eu aqui, Márcio Léo, com mais uma dica matadora para o Enem, porque agora é dica rápida. Toda a teoria que você já estudou, agora vai ser ajuntada nesse momento importante, tudo bem? Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Se você ainda não curtiu, depois ao final, curta esse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai curtir. E se você por um acaso não curtir, também indica lá, não curtir, diga por quê. Diga por que você não curtiu, porque isso também é muito importante para mim, para que eu possa melhorar para você. Dica de hoje, hiper importante, matadora, evolução de plantas. Assunto rápido e objetivo. Objetividade é tudo aquilo que você precisa para fazer uma boa prova do Enem. Primeira coisa então na história das plantas, acompanhe que na história das plantas houve uma transição da água para o ar. Ao ocupar o ambiente terrestre, as plantas mergulharam no ar. E esse mergulho pressupõe algumas coisas importantes. Quais são elas? Então vamos lá. Algas não são consideradas plantas. As primeiras plantas que surgiram, dando origem às atuais briófitas. O que essas plantas tinham de novidade em relação às algas? A fecundação interna dentro de uma estrutura chamada arquegônio. Então, algas não têm arquegônio, as plantas são arquegoniadas. A retenção do embrião. As plantas todas são chamadas de embriófitas. Desse grupo primitivo, lá do começo da historinha, surgiram então as atuais briófitas. Na transição briófita-pteridófita, o que aconteceu? O domínio do esporófito é a coisa importante. Lembre-se, na história evolutiva das plantas, quem vai para o ar de verdade, lá no comecinho é o esporófito. Então começa a ter um domínio do esporófito. A pressão seletiva em cima do esporófito é muito grande, que é a pressão exatamente do ar. O esporófito então ele passa a dominar o cenário. Todas as plantas que você normalmente vê, seja samambaias, pinheiros, plantas com frutos, todos são esporófitos que estão dominando a cena, tá? Então na transição briófita-pteridófita, o domínio do esporófito. Um corpo que desenvolve raiz, caule e folha. Briófitas não tem nem raiz, nem caule, nem folha. E a presença de vasos condutores de seivas. Essa é uma característica extremamente importante porque isso permite um maior porte das plantas que vem pela sequência, que são as chamadas plantas vasculares. Briófitas, sendo plantas avasculares, têm um transporte muito lento, que não permite um grande porte. Tudo bem? Então, domínio do esporófito, raiz, caule e folha e vasos condutores marcam a transição briófita-pteridófita. De pteridófita para gimnospermas, qual que é o grande lance de transição? Exatamente o surgimento do pólen, que vai permitir a fecundação independente da água. Então as plantas conquistam aí a fecundação independente da água com o grão de pólen, que nada mais é que uma modificação extrema do gametófito. O gametófito, que era um ser aquático, se transforma agora num ser aéreo, num ser voador. Legal? Então agora, o esporófito dominante e o gametófito reduzidíssimo, reduzido ao grão de pólen. Então as plantas são chamadas de sifonógamas porque tem a fecundação por meio do tubo polínico desenvolvido do grão de pólen. Além de sifonógamas, entre as pteridófitas e as gimnospermas, surgiu aí o óvulo. O óvulo contendo dentro dele um gametófito extremamente reduzido, no caso o gametófito feminino. E a fecundação agora dentro desse óvulo. Dentro desse óvulo, a partir do desenvolvimento do gametófito, formar-se-á uma mesáclise? Não, formar-se-á semente. Essa semente contendo dentro dela o embrião. Então o óvulo, na verdade, dá origem à semente. Dentro dele o gametófito formando o endosperma envolvendo o embrião, onde aconteceu a fecundação. Então entre pteridófitas e gimnospermas, além do pólen, as sifonógamas, também o surgimento das sementes, conhecidas como espermáfitas, essas plantas. Além do que, estruturas visíveis, estruturas sexuais aparentes. O famoso estróbilo lá dos pinheiros, da pinha, é exatamente essa estrutura sexual aparente, tá? Cuidado com essa coisa de estrutura sexual aparente. Não vai achar que é porque você foi no pancadão com uma sainha curtinha, você se transformou numa fanerógama. Nada, né? Estrutura sexual aparente, estróbilo, que está lá presente o estróbilo masculino produzindo pólen e o estróbilo feminino contendo o óvulo, do qual vai se desenvolver a semente. Então as gimnospermas, primeiras plantas com sementes. E entre as gimnospermas e angiospermas, qual que foi a grande conquista adaptativa? Entre as duas, surgiu lá a flor periantada, a flor com sépala, pétala, com atrativos para animais. Então começa ali naquela história exatamente um casamento entre animais e plantas, um mecanismo de coevolução. Animais são atraídos para a polinização, para direcionar o pólen. Então as plantas periantadas entre gimnospermas e angiospermas atuais, na história evolutiva, apareceram aí.
E mais uma coisa importante, nas angiospermas, o óvulo que forma a semente está ali envolvido pelo ovário, que vai dar origem a quem? Ao fruto. Fruto este que ajuda na propagação e disseminação e dispersão da semente. Então, olha que coisa bonita! Entre briófita e pteridófita, marca importante qual foi? Vasos condutores e domínio do esporófito. Entre pteridófita e gimnosperma, marcas importantes. Quais são elas? O pólen, tornando as plantas sifonógamas, a estrutura sexual aparente masculina e feminina sendo chamada estróbilo, tornando as plantas fanerógamas, e o óvulo que desenvolve a semente, tornando as plantas as espermáfitas. E entre gimnospermas e angiospermas, o que aconteceu? A flor periantada, bonita, aparente e vistosa, e o ovário dando origem ao fruto. Legal? É isso aí, dica rapidíssima para você com as principais marcas e marcos da história evolutiva de plantas. E você que está me seguindo, não se esqueça, né? Dê um like. Para você que ainda não está me seguindo, me siga nas redes sociais que estão aparecendo aí embaixo. Isso é extremamente importante para mim, para que eu tenha motivação e possa continuar fazendo esses vídeos para você. Fortíssimo abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, tchau!